Entre as grandes marcas de videogame, se teve uma que foi uma verdadeira metralhadora de lançar consoles, sem dúvida alguma é a Sega. De 1983, quando ela lançou o Sega SG-1000, que foi seu primeiro console doméstico, até 1998, quando ela lançou o Dreamcast, foram 11 consoles lançados. Isso sem contar as evoluções de modelos, como o Master System 2 ou o Mega Drive 2, e também sem contar projetos que foram cancelados, como o Sega Pluto. Nesse universo de consoles, a grande maioria são bem conhecidos do público que gosta de videogame. Mas existem dois que eles têm o pé ali no mundo dos consoles raros e obscuros, que são esses dois aqui, o Sega Mega Jet e o Sega Nomad, e é sobre eles que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou o Luiz, esse aqui é o canal Retro Gamer Brasil. Antes de começar o vídeo, eu faço um pedido aqui para vocês, que vocês interajam aqui com o vídeo, que deixem seu like, compartilhem esse vídeo com seus amigos, suas amigas que gostam de retro games. Entrem aqui nos comentários, esse debate, essa conversa que a gente tem aqui depois é muito legal. E claro, se inscrevam no canal, isso ajuda muito o Retro Gamer Brasil a continuar crescendo. Eu vou começar o vídeo pelo Mega Jet porque ele foi o primeiro dos dois a ser lançado em 1994 somente no Japão. Aliás, 94 foi um ano bem turbulento para a Sega por uma série de motivos, sendo que o principal deles era um conflito, uma visão diferente de estratégia que tinha a Sega do Japão da Sega dos Estados Unidos. No Japão, o Mega Drive passou longe de ser um sucesso, ele tomou uma canseira do Famicom, do PC Engine, do Super Nintendo. Então o foco da Sega do Japão estava todo em lançar o seu console da quinta geração, que é o Sega Saturn. Já nos Estados Unidos, o Genesis foi um sucesso absoluto. Ele chegou a desbancar a Nintendo da liderança do mercado, então a Sega americana, tudo que ela queria era estender o máximo possível o ciclo de vida do console. E aí nesse cenário todo, a Sega toma uma decisão bastante polêmica, que foi em novembro de 94 lançar no Japão o Saturn e também lançar o Sega 32X, acessório que transforma o Mega Drive, o Genesis, num console de 32-bit. Para piorar esse cenário todo, em dezembro de 94 a Sony lança o PlayStation e aí todo mundo sabe a história de sucesso que foi. Cara, então com toda essa maluquice, né, de consoles sendo lançados, PlayStations chegando, era de imaginar que o foco da Sega estaria totalmente no Saturn, né, em desenvolver o futuro dela. Mas não foi bem assim. Em 94, um pouco antes dessa história toda que eu contei para vocês, a Sega lançou o Mega Jet no mercado japonês. Para ser mais preciso na informação, na verdade o Mega Jet surgiu em 1993, numa parceria bem inovadora que a Sega fez com uma companhia aérea, com a JAL, J-A-L, ou Japan Airlines. E essa parceria era a seguinte, a companhia aérea oferecia o Mega Jet dentro do avião para ser alugado pelos passageiros e poder jogar Mega Drive conectando ele na telinha de LCD do avião. A companhia aérea oferecia 4 jogos também para serem alugados ali, os mais comuns eram o Ayrton Senna, Monaco GP e o Sonic 3, mas os passageiros podiam levar também os seus próprios cartuchos de Mega Drive para jogar. Aí sim, em 94, a Sega lança o Mega Jet para o consumidor, para o mercado. Tem uma versão dele que é extremamente rara, que foi lançada pela Alpine. A Alpine é uma companhia, uma empresa que faz aparelho de áudio e vídeo para carro. E ela lançou um Alpine Mega Jet para ser ligado nas suas telinhas também de carro. Ele vinha com o Sonic 3, né, junto com o pacote dele, e ele vinha também com um cabo áudio e vídeo especial para poder conectar nessa telinha e, claro, com um adaptador para poder ligar no acendedor de cigarro. No final, o Mega Jet foi um grande fracasso por tudo isso que eu falei. Ele foi lançado num momento em que a cabeça do consumidor estava em outro lugar. Pior ainda, né, que no Japão o Mega Drive nunca foi esse sucesso, então o consumidor não via muito sentido em comprar esse aparelho. Até porque ele não é de fato um portátil, né? Ele é portátil no tamanho, mas ele precisa estar ligado numa fonte de energia e ele não tem uma tela. Então o consumidor japonês não se interessou por ele, ele foi um grande fracasso. Hoje ele se tornou um item bastante incomum, bastante raro, e para vocês terem uma ideia, fiz uma pesquisa no eBay, vocês vão ver que a média de preço de um Mega Jet completo na caixa é de mais ou menos $500. Beleza? Contei um pouco da história dele, vamos ver agora esse console, cada detalhe dele, ele funcionando. Vamos lá! Vamos lá então conhecer de perto aqui o Mega Jet, vou começar pela caixa dele, eu acho uma caixa bem bonita aqui, né, grande, escrito Mega Jet, o símbolo do Mega Drive aqui para deixar bem claro para o que ele serve, o logo da Sega aqui do lado, na parte lateral dele também, mostrando aqui uma imagem do console, aqui essa outra imagem estilizada dele aqui,
E na parte de trás tem já uma breve instrução aqui de como ele funciona, como ele tem que ser conectado, e aqui também um quadrinho aqui, né, falando sobre a portabilidade dele, mas também sobre a possibilidade de jogar mais de uma pessoa. Eu vou mostrar para vocês como que faz isso. E depois mostrando aqui, guardando numa gaveta, para mostrar que ele é super fácil, né, ele ocupa pouco espaço. Os encartes que vem com ele, ou os papéis que vem dentro, essa carta-resposta, né, que normalmente você responde algumas coisas aqui, manda de volta para a SEGA, e o manual dele seguindo o mesmo padrão dos manuais japoneses aqui, que eu gosto tanto, que eu sou super fã. Tá, então isso aqui é o que vem dentro da caixa. Vamos pro principal agora, que é o console. O console é bonito, assim, uma primeira percepção dele é legal, ele é interessante, então tem essa parte da frente dele, aqui com o botão direcional, que é super confortável, é um destaque dele, aqui a luzinha para indicar quando ele está ligado, e aqui desse lado os botões de ação, então ele tem 6 botões, então isso é bem legal para jogos como Street Fighter, ajuda bastante, e aqui do lado ele tem um botão que chama Mode, que ele muda aqui essa configuração para 6 ou para 3 botões. E aqui o botão de reset e o botão de start. Na parte de baixo ele tem o controle de volume, a entrada para fone de ouvido, e ele tem uma porta para ser ligado também, um controle aqui de Mega Drive. Qualquer controle do Mega Drive, do Genesis, funciona nele, o que é legal para você poder também jogar com 2 jogadores. Aqui nas laterais, aqui eu já mostrei, ele tem esse botão Mode, e desse lado aqui ele tem o botão de liga e desliga. Na parte de cima dele, ele tem a saída dele de áudio e vídeo, que é o mesmo padrão do Sega Genesis 2, e aqui é onde liga o cabo de energia, e aqui o slot de cartucho dele. Uma coisa interessante, que agora eu já vou mostrar para vocês ele funcionando, é que, claro, ele é um console japonês, então ele funciona aqui, encaixa perfeitamente, o jogo do Mega Drive japonês, isso é óbvio, mas também ele não tem a trava física do Mega Drive japonês, então você consegue encaixar um cartucho de Genesis americano aqui, ou do Mega Drive brasileiro. O ponto é que, apesar de não ter a trava física, se o cartucho tem a trava dele, né, de chip, de software, ele não vai funcionar, vai aparecer uma mensagem na TV, eu vou mostrar para vocês. Mas fisicamente você consegue encaixar qualquer cartucho de Mega Drive ou Genesis aqui. Beleza? Agora eu vou ligar ele na TV para mostrar ele funcionando. Eu vou começar aqui a responder uma pergunta que sempre que eu mostro um console da Sega, da 4ª geração, o pessoal me faz, que é sobre a compatibilidade dele. Primeiro com o adaptador, que, né, para ser compatível com jogos de Master System, ele não é compatível e até fisicamente é impossível. Ele não entra porque ele acaba batendo aqui, ó, exatamente onde fica o cabo de áudio e vídeo dele, né? Então ele não entra. Mas mesmo que entrasse, que eu pesquisei, diz que ele não é compatível. Eu nunca fiz o teste desmontando o adaptador ou com outro tipo de adaptador. Ele também não é compatível com o Sega 32X. Com relação à região, que eu já falei para vocês brevemente antes, ele se você colocar aqui um cartucho do Genesis, ele vai entrar normalmente, só que quando você liga, ali na tela até aparece nessa primeira mensagem ali, mas logo depois ele fala que ele foi desenvolvido somente para uso em Genesis sistema NTSC, que é o sistema dos Estados Unidos, tá? Então ele não funciona. Porém, se você tem um cartucho que não tem essa trava de chip dele, e eu tenho aqui um jogo do Mega Drive, que na verdade esse daqui é um jogo, ele é uma adaptação, né? Uma versão que foi feita, é um hack na verdade, que chama Michael Jackson Thriller Edition, porque ele tem a música Thriller, que não tem no jogo Moonwalker original. Então, como esse daqui foi um cartucho, né? Um hack do Moonwalker, ele funciona perfeitamente ali, ele não tem essa trava de chip, e existem outros jogos de Genesis que não tem também essa trava, e aí você consegue jogar normalmente aqui, ó. Então vocês estão vendo ali que o Moonwalker ele funciona perfeitamente aqui. Tá? E aí, claro, os cartuchos que são 100% compatíveis com ele são os cartuchos de Mega Drive japonês, e é isso que eu vou demonstrar agora para vocês aqui, com um pouquinho de gameplay desse jogo tão legal, que é pouco conhecido, que chama Marvel Land, um jogo de plataforma com colorido bem legal. Vamos lá, vamos conhecer um pouco do Marvel Land.
O interessante da Sega é que ela não só lançava muitos consoles, mas como ela mantinha vivo aqueles consoles que já estavam no mercado. Se liga nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, olha como que era o panorama em 94. A Sega tinha 7 consoles no mercado. Do Master System ao Saturn, a marca estava sustentando todos eles. Mas a Sega não cansava nunca, e aí em 1995 ela mirou de novo o mercado de portáteis. E por que esse mercado? O Game Gear, que foi o primeiro portátil da Sega, apesar dele ter vendido 11 milhões de unidades, mas ele tomou uma surra do Game Boy, que vendeu 118 milhões de unidades. Só que ali em 1995 o Game Boy já demonstrava ali sinais de cansaço, né? O consumidor já não via muito mais inovação, então a Sega viu lá uma oportunidade, porque não tinha nenhum outro portátil ocupando esse espaço. E aí a Sega teve a ideia de lançar um portátil do Genesis, um portátil de 16-bit. A ideia inicial era muito legal, que ela queria que fosse o primeiro portátil com tela sensível ao toque, mas depois essa ideia foi cancelada por uma questão de custos. O primeiro portátil touchscreen acabou sendo o Gamecom, da Tiger Electronics, mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Outro fato curioso é que somente em 2020, num vídeo que a Sega fez falando da linha do tempo dos consoles, explicando essa questão dela sempre chamar, né, os seus projetos com o nome de Planeta, foi revelado qual que foi o primeiro protótipo do Nomad, né? O nome do projeto era Projeto Venus. E ela mostrou lá esse console branco, bem bonito, né, bem legal, mas que depois acabou se transformando no Sega Nomad. Aliás, o nome é super apropriado, porque Nomad significa aquele que está sempre mudando de lugar, um nome muito legal para um portátil. Só que a Sega, né, de novo, ela pegou uma ideia brilhante, mas o momento que ela escolheu para lançar foi muito complicado, porque 95 foi o ano que o Saturn e o PlayStation foram lançados no mercado americano. Além disso, o Nomad foi lançado, né, o preço dele, quando ele chegou, era de cerca de 180 dólares. Um Genesis, na época, era vendido por 99 dólares. O PlayStation chegou no mercado americano por 299 dólares. Então o consumidor também não via muito benefício, ele era caro para os padrões da época. E aí o golpe final foi que em 1998 a Nintendo lançou o Pokémon para o Game Boy, e aí deu um gás muito grande de novo para o seu portátil, que acabou, né, tomando a frente do negócio. Aliás, ele nunca perdeu a frente, mas ele se destacou muito de novo, e aí o Sega Nomad não conseguiu se destacar. Uma pena, porque é uma ideia brilhante, muito legal você poder ter um portátil do Genesis, mas que foi lançada no momento errado. Ele acabou sendo um fracasso, vendeu 1 milhão de unidades no seu ciclo de vida, que foi de 95 a 99. Hoje ele se tornou um item bem complicado de achar, e se você entrar no eBay, você vai ver que um novo dele está por volta de 700 até 1.000 dólares. Uma pena, eu gosto muito do Sega Nomad e agora eu vou mostrar detalhes desse console tão legal para vocês. Vamos lá! Vamos então conhecer os detalhes do Sega Nomad, começando pela caixa dele, que tem uma arte bem bonita, eu gosto das cores, acho uma arte que chama atenção, com a foto aqui do console, com um jogo sensacional rolando aqui, que é o Comix Zone. Aliás, eu vou usar esse jogo aqui quando eu for mostrar o Nomad funcionando, deixando claro que é um console colorido, portátil, de 16-bit. Do lado, nas laterais dele, ele tem algumas imagens também de gameplay, né? Mostra algumas fotos de jogos aqui, e na parte de trás ele tem bastante informação, né? Então ele fala que ele é compatível com mais de 500 jogos do Genesis. Aqui mostra acessórios também que servem nele, como por exemplo esse Power Pack que eu vou mostrar para vocês, que é para poder colocar a pilha nele, que ele é compatível com todos os controles que foram lançados para o Genesis, né? Inclusive com esse daqui, que é o Arcade Stick, que ele tem um adaptador para ligar no carro, adaptador para ligar na tomada e que ele pode ser ligado na TV também. E aqui uma curiosidade que eu esqueci de tirar o preço do meu. Esse Nomad eu comprei ele da Seal Games, vou deixar o link da Seal aqui para quem não conhece, uma loja de retro games fantástica no Brasil, e eu paguei R$ 1.350, acho que foi em 2017. E eu falei para vocês que hoje um Nomad custa cerca de 1.000 dólares, um completo nesse estado aqui, para vocês verem como ele subiu de preço. Lá dentro dele, a Sega encheu de papel, várias dicas aqui, então para tirar, né, a película que vem na tela dele, carta-resposta, aqui outras coisas também falando sobre bateria dele, e o manual, que é um manual diferente, que ele não segue o padrão tradicional de manual, ele vem aqui num formato de um pôster, né? Se eu começar a abrir tudo aqui, vocês vão ver que ele é gigante, então esse é o manual dele. Falando agora sobre o console, deixa eu mostrar aqui para vocês, depois eu vou ligar, né? Eu não estou perto agora aqui de uma fonte de energia, mas daqui a pouco eu ligo ele para vocês verem. A frente dele também lembra muito o que eu já mostrei do Mega Jet, o botão direcional, super confortável,
aqui o botão Mode e Start, ele não tem um reset como o MegaJet tem, então você não consegue fazer o reset por aqui. Esse botão Mode é a mesma função do MegaJet, ele serve para mudar de 6 para 3 botões, os botões de ação dele aqui. Então aqui os botões de ação, 6, muito legal também para alguns tipos de jogos, e aqui mostra se a bateria dele está fraca, ele vai avisar por aqui. Na parte de baixo dele, bem parecido com o MegaJet também, volume, entrada para o fone de ouvido, e aqui você consegue conectar mais um controle, e aqui ele tem um ajuste de brilho na tela também. Nas laterais ele não tem nada, e aqui na parte de cima o botão de liga e desliga para conectar a fonte de energia, e aqui onde encaixa o cartucho, e aqui onde sai o cabo de áudio e vídeo para poder conectar na TV. É o mesmo padrão do MegaJet, o mesmo padrão do Sega Genesis 2. E aqui atrás ele tem esse que é um acessório dele, né, que é esse Battery Pack, que aqui você consegue colocar pilhas, tanto pilhas normais quanto pilhas recarregáveis, para ele funcionar. Isso daqui sai, eu não vou tirar agora porque ele é chatinho de sair, eu tenho medo que não fique legal aqui no vídeo. Beleza? Conhecido aqui o console, eu já falei para vocês, ele não funciona com cartuchos que não sejam do Genesis ou do Mega Drive brasileiro. Cartuchos europeus e japoneses não funcionam aqui, o japonês nem entra, o europeu tem trava também. Não funciona o 32X, não funciona o adaptador para Master System, vamos ver agora ele funcionando. Para mostrar ele funcionando, eu escolhi o Comix Zone, que é o jogo que está na capa dele, na arte da capa, um jogo muito legal, um beat'em up de primeira aqui, com gráficos bem revolucionários para a época. Ele vem nessa caixinha de papelão que eu também acho super legal. Então tá aqui o cartucho, coloco aqui em cima no slot de cartucho, e agora vocês vão ver, o meu tá ligado na TV. Então quando você liga, a imagem aparece ao mesmo tempo, tanto na TV quanto na telinha dele aqui. Então você pode jogar ao mesmo tempo nas duas. Claro que fica bastante atrapalhado isso, mas se você está jogando em duas pessoas, aí sim, aí é importante que ele vá para a TV. Aqui uma coisa que eu preciso falar do meu, eu fiz uma modificação, eu coloquei uma tela dele, uma tela moderna de LCD. A tela original dele é uma tela de 3.2 polegadas de backlit, e é muito parecida com a tela original do Game Gear também, uma imagem que a qualidade não é muito legal. Eu esqueci de falar também que ele tem essa caixinha de som, esse speaker dele aqui, então quando ele não está conectado na TV, o som sai por aqui. Beleza? Então é isso, com essa tela ele fica maravilhoso, a qualidade da imagem fica muito legal. Vamos ver agora aqui um pouquinho do gameplay desse jogo fantástico chamado Comix Zone. Vamos lá! Desses dois consoles que eu mostrei para vocês, a minha clara preferência é pelo Nomad. Eu acho ele um console, uma ideia muito legal. O MegaJet, para mim, é um conceito interessante, mas ele é descartável. Não faz muito sentido você ter um Genesis pequeno, mas que você ainda precisa ligar na TV e precisa ligar na tomada. Ele é um semi portátil. Então, acho que mesmo na época, se eu tivesse conhecido ele, acho que eu não teria tido vontade de comprar. Agora o Nomad para mim é incrível, poder ter um Genesis portátil num hardware oficial da Sega sem ser emulação. Isso para mim é demais. Certamente na época, se eu conhecesse, eu teria interesse de comprar um deles. Agora eu quero continuar a conversa com vocês aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Conheciam, não conheciam? Gostaram, não gostaram? Vamos seguir essa conversa que é sempre muito legal a interação. Beleza? Deixo aqui meu muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.